Em entrevista à CNN, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o otimismo com os testes que vêm sendo realizados com a cloroquina no tratamento da epidemia. Bolsonaro reiterou que o Brasil deve se preparar para oferecer o tratamento se ele se comprovar viável e lembrou que, além do país já ter estoques disponíveis, o custo de produção é extremamente baixo. Questionado sobre as atitudes dos governadores que estão paralisando a economia e criando um clima de pânico entre a população, Bolsonaro afirmou que diversos governadores estão tomando decisões que extrapolam suas atribuições, como o fechamento de estradas e aeroportos, e prejudicando até mesmo o combate à pandemia, ao cortar as cadeias de distribuição de produtos essenciais. O presidente disse que remédio em excesso se torna veneno. Especificamente em relação ao governador de São Paulo, João Dória, Bolsonaro afirmou: é um lunático, está fazendo política em cima desse caso. Um governador que está se aproveitando desse momento para querer crescer politicamente. Bolsonaro apontou ainda que os governadores que exageram nas medidas restritivas, paralisando a economia, estão fazendo um clima de terror junto à população desses estados e apontou que isso pode causar depressão entre as pessoas, contribuindo para a queda da imunidade. O presidente disse que os governadores que estão agindo dessa forma são os mesmos que o criticam desde o início do mandato e que agem de olho na eleição de 2022. Bolsonaro disse ainda que liberará recursos exclusivamente para o combate à pandemia. O presidente rechaçou as insinuações da imprensa de que em algum momento tenha minimizado os riscos. Questionado sobre o uso do termo gripezinha, Bolsonaro lembrou que estava falando sobre ele mesmo. O presidente disse: falei de uma gripezinha para a minha pessoa, e pode ter certeza de que para a maioria da população será assim. Bolsonaro lembrou que a doença pode ser bastante grave entre idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Bolsonaro também falou sobre os insistentes pedidos da imprensa para que ele faça novos testes e que divulgue os laudos. O presidente perguntou: se fizessem o mesmo pedido para HIV ou câncer, será que estariam deferindo um pedido desses? Bolsonaro afirmou que jamais mentiria para o povo brasileiro e considera uma ingerência e uma intromissão a exigência de divulgação de dados pessoais. O presidente falou ainda sobre as narrativas veiculadas pela velha imprensa sobre supostas crises entre ele e ministros. Bolsonaro disse: essa crise é fabricada pela imprensa, é uma maneira de desestabilizar e desgastar o governo. É comum a imprensa dizer que os ministros fazem um excelente trabalho apesar do presidente. Ora, o presidente é quem escalou esse time. Se eu não quisesse um trabalho sério, não escalaria esse time de ministro. Não escalaria esses ministros que têm dado um show que tem orgulhado todo o Brasil. Nunca se viu no Brasil uma equipe de ministros como essa. Eu sou o técnico do time e o time está jogando muito bem, graças a Deus. Bolsonaro disse que não haverá um colapso do sistema de saúde. O presidente diz que a curva de contaminação deve se alongar no tempo e que uma cura pode surgir a qualquer momento. Bolsonaro enfatizou a necessidade de evitar o pânico, dizendo: uma população em depressão perde imunidade e fica mais propensa a ter sérias complicações. Boa tarde. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Na última sexta-feira, o almirante Antônio Barra, presidente da Anvisa, decidiu que o cloroquina não poderá ser vendido para outros países. Afinal, esse medicamento também é usado no Brasil para combater a malária, o lúpus e a artrite. Tenhamos fé que brevemente ficaremos livres desse vírus. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Bem, algumas autoridades estaduais estão tomando medidas e tem tido reclamação, tem tido elogio também, mas eu deixo claro que o remédio, quando é em excesso, pode não fazer bem ao paciente, né? Uns fechando supermercado, outros querendo fechar aeroportos,
outros querendo botar uma barreira na divisa entre os estados, fechando academias, né? A economia tem que funcionar, tá certo? Porque caso contrário, as pessoas não vão ficar em casa e se alimentar aí do nada. Tem que buscar meio de sobrevivência e se faltar o emprego, falta aí o pão em casa e os problemas se avolumam. A economia não pode parar. Afinal de contas, não basta termos meios se não tivermos como levá-los ao local onde será usado, bem como os profissionais têm também que se fazer presente nesses locais. Os empresários não podem parar, porque precisamos produzir muita coisa e não é apenas um centro de produção. Um simples remédio envolve vários outros setores para que ele seja feito, embalado, condicionado e transportado. Acabamos há pouco uma reunião que fizemos a pedido do presidente Bolsonaro de coordenação com 21 secretários de transportes estaduais. Uma reunião que é um marco, que é muito importante na história do enfrentamento aí ao coronavírus no que diz respeito à logística. Podemos debater a situação do transporte rodoviário de carga, a liberação das estradas, a necessidade de pontos de apoio ao profissional do volante no que diz respeito a oficinas, borracharias, restaurantes, ou seja, todas as estruturas de suporte para que o transporte rodoviário de cargas, tão importante para garantir o abastecimento, ele continue acontecendo. Debatemos muito a segurança dos trabalhadores do transporte, que são fundamentais, tão importantes quanto os trabalhadores da área médica, os trabalhadores da segurança e que vão nos garantir logística nesse período difícil. Estabelecemos medidas de complementação, medidas adicionais em termos de vigilância nos aeroportos, isso vai dar um conforto maior para os passageiros. Trabalhamos também a questão da operação portuária, é importante que ela tenha continuidade. Falamos, por exemplo, do afastamento de trabalhadores portuários com idade avançada, que são vulneráveis, que têm doenças crônicas, com a garantia da renda mínima, que vai ser fundamental, além de medidas como a proibição de cruzeiros, a quarentena obrigatória para tripulantes. Debatemos muito o transporte rodoviário interestadual de passageiros e como aliar a necessidade de deslocamento de pessoas com as barreiras sanitárias que são importantes nesse momento de crise, debatendo, entre outras coisas, o tempo de adaptação e a questão do transporte semi-urbano. Várias medidas vão circular no final de semana para que elas saiam de comum acordo na segunda-feira, após outro debate que vai ser feito às 17 horas, outra reunião com os secretários de transporte, para que a gente feche medidas coordenadas, concatenadas que garantam a logística. Eu agradeço a presença desses 21 secretários de transporte, acho que demos um passo importante de união, uma mensagem de união, de superação de diferenças, de mãos dadas em direção à vitória em relação a essa crise. O Brasil é um só e unidos nós vamos ser mais fortes e vamos vencer essa grande batalha. Alguns governadores, prefeitos, reitores, enfim, gestores de boa fé, escutando o que está acontecendo no mundo em relação ao coronavírus, se anteciparam e suspenderam as aulas. Só que eu preciso dos alunos de medicina, de enfermagem, de fisioterapia e de farmácia de volta às aulas. Eu preciso que vocês revejam a suspensão dos departamentos de saúde, não somente dos professores, dos alunos, mas também dos técnicos, secretárias, pessoal de escritório, para que nós consigamos acionar esses alunos, caso necessário, para que eles nos ajudem a enfrentar e assistir aos brasileiros que ficarem doentes. Eu conto com vocês e eu tenho certeza que nós, brasileiros, juntos, vamos dar uma lição para o mundo de como uma nação se comporta diante de um desafio desse. Muito obrigado. Estamos disponibilizando por instituição 15 salas de aulas virtuais. Cada sala de aula com capacidade para 75 alunos ao mesmo tempo. Multiplicando tudo isso, são 120 mil alunos por hora que nós conseguiremos atender. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.